Legislação aplicada, aula 5. O que é que vocês acharam da aula de terça? Na hora que eu começo, entra a gente. Hein, gente? O que é que vocês acharam da aula de terça? Vocês deu para entender bem quem participou? Quem assistiu a aula depois? Deu sim. Pronto. Hoje a gente vai estudar a resolução RDC número 330, de 20 de dezembro de 2019. Essa resolução ela veio para substituir a portaria 453. Capítulo 1. Quem pode ler para mim? Bora, gente, eu quero todo mundo participando hoje, viu? Que vocês não participaram nada na aula passada. Nossa, eu não vou ler porque tá bem pequenininho. Eu tô querendo até aumentar aqui, porque eu não tô enxergando nada aqui. Tá não? Pronto, eu vou ler então. Fica pequeno mesmo. Eu tenho problema de vista e nem enxergo. Tá bom, gente, então eu vou ler. Artigo 1. Esta resolução tem como objetivo. Quais são os objetivos dessa resolução? O primeiro, só um minuto. Chega, lá vai passar. Pronto. Quais são os objetivos dessa resolução? O primeiro objetivo é estabelecer os requisitos sanitários para a organização e o funcionamento de serviços de radiologia diagnóstica intervencionista. O segundo objetivo, regulamentar o controle das exposições médicas, ocupacionais e do público decorrentes do uso de tecnologias radiológicas, diagnósticas ou intervencionistas. Eu não sabia o que era, na verdade, eu não lembrava o que era intervencionista, radiologia intervencionista, mas eu pesquisei aqui, caso vocês tivessem alguma curiosidade, né? Radiologia intervencionista engloba pelo menos três áreas de atuação: radiologia percutânea, cirurgia endovascular e neuroradiologia. Próximo. Esse aqui tá pequeno, né, para vocês lerem. Mesmo tamanho. Vocês entenderam essa primeira parte? Quais são os objetivos da resolução? O que é estabelecer requisitos sanitários? Nada mais é do que o controle sanitário. Tudo que envolve o controle da sala de raio-x. Seja ele da máquina de raio-x aos os filmes que a gente trabalha. Regulamentar o controle das exposições médicas. O que seria isso? Simplesmente dosar a exposição do paciente e do profissional. Vocês entenderam? Só lembrando, gente, que não vai ter revisão, então. Boa na hora noite. Boa noite. Por que, professora? Não vai ter revisão? Porque a revisão eu vou fazer por dia, por aula, porque é um conteúdo muito gigantesco. Esse conteúdo da resolução, eu só coloquei a metade aqui nessa aula de hoje, e a outra metade a gente vai
ver amanhã. Então, a revisão será hoje mesmo. Então, caso vocês tenham dúvidas e possam anotar, a gente tira a dúvida no final da aula, tá bom? Beleza, beleza. Ok. Pronto. Artigo 2. Esta resolução aplica-se a todas as pessoas jurídicas ou físicas e de direito privado ou público, civis ou militares envolvidas com prestação de serviços de radiologia diagnóstica ou intervencionista. Então, essa resolução ela se aplica a quem presta serviço, ao técnico, a pessoa que vem da manutenção, qualquer coisa, qualquer tipo de serviço. 2. Fabricação e comercialização de equipamentos para utilização em radiologia diagnóstica ou intervencionista, bem como seus componentes e acessórios. O que seria isso? Essa resolução também se aplica à fabricação e comercialização de equipamentos. O que seriam esses equipamentos? Os EPIs, os filmes, o, a máquina de raio-x, enfim, qualquer tipo de equipamento que a gente utilize. 3. Utilização de radiações em atividades de pesquisa e de ensino em saúde humana. Ela também se aplica a isso. Parágrafo único. Os serviços de radiologia veterinária, diagnóstica ou intervencionista devem atender ao disposto dessa resolução, no tocante à proteção dos trabalhadores e indivíduos do público. Essa resolução também se aplica aos serviços de radiologia veterinária, quem faz raio-x em animais, e também radiologia intervencionista, que foi aquela que eu falei para você no início. Vocês entenderam essa parte direitinho? Sim ou não? Sim. Você explica de novo o que é radiologia intervencionista, por favor, que eu não entendi direito. Pronto. Vou ler aqui novamente. A radiologia intervencionista engloba pelo menos 3 áreas de atuação: radiologia percutânea, cirúrgica endovascular e neuroradiologia. Neuroradiologia terapêutica. Eu acho que a gente nem estuda esses tipos no curso, porque elas são bem específicas e já são da áreas de especialização dentro da especialização. Tipo como tem mestrado e doutorado, pronto. Entendeu? Eu já ia falar que era como se fosse uma especialização, realmente. Isso. Vamos lá. Vixe, como tá pequeno. Tô vendo aqui no grupo, tá bem pequeno, viu? O slide hoje. Sempre foi assim? Não, pra mim não. Então, não sei o que aconteceu. Enfim, vamos lá. Para efeitos dessa resolução, são adotadas as seguintes definições. Essa parte, ela tinha uma parte gigantesca, só que aí eu resumi bem para que a gente não demorasse mais. Era bem não sei quantos capítulos. Vamos lá. Parágrafo único. As definições adotadas de área controlada, área livre, área supervisionada, carga de trabalho, dose efetiva, dose equivalente, equivalente de dose ambiente, exposição acidental, exposição médica, exposição normal, exposição ocupacional, fator de ocupação, fator de uso, indivíduo do público, indivíduo
ocupacionalmente exposto, justificação, limitação de dose, monitoração diária, nível de investigação, nível de referência de diagnóstico, nível de registro, otimação, prática, proteção radiológica, não, radiação, Secretaria de Estado da Saúde, centro, aqui já é o site, né? Radiação ionizante e símbolo internacional da radiação ionizante são as estabelecidas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Essa resolução a gente estuda tudo isso, tintim por tintim. Porém, eu dei uma resumida para que a gente consiga ver as partes principais, tá bom? Vamos lá, próximo. Capítulo 2. Ninguém consegue ler para mim? Vamos lá. Capítulo, Pronto, pode ler. capítulo 2. Da gestão de pessoa e do programa de educação permanente. Artigo 12. O serviço de saúde que trata esta resolução deve possuir equipe multiprofissional, dimensionada de acordo com o seu perfil de demanda e em conformidade com o estabelecimento nas demais normativas aplicáveis. Pode continuar. Artigo 13. O responsável legal deve designar formalmente um profissional legalmente habilitado para assumir a responsabilidade pelos procedimentos radiológicos de cada setor de radiologia, diagnóstica ou intervencionistas do serviço de saúde, doravante denominado responsável técnico. Pronto. Que seria isso? O responsável técnico nada mais é do que o responsável pelo setor privado, ou setor privado, a empresa privada, é, o diretor do hospital, enfim, é o responsável legal, né? Ele deve designar formalmente um profissional legalmente habilitado. O que seria um profissional legalmente habilitado? Nada mais é do que qualquer um técnico em radiologia que seja concursado ou trabalhe no setor privado para assumir essa responsabilidade. O que seria essa responsabilidade? Nada mais é do que nomear o chefe do setor. Pronto, eu vou dar uma, uma opção aqui para vocês, uma observação, né? Pronto, eu trabalho na tributação. Acima de mim tem o secretário de finanças, né? E abaixo de mim, abaixo dele sou eu, que eu sou Meu Deus, agora eu esqueci. Sou a chefe do setor, sou a chefe do setor de tributação. É exatamente aí. Acima do chefe do setor de raio-x, existe o diretor, ou o dono do estabelecimento privado. Vocês entenderam? Eu consigo entender. Entendi Pronto, também. pronto. Por que que ele nomeia um chefe do setor? Porque é, os colegas, quando eles veem algo de errado, ou eles têm alguma questão para resolver, ou alguma opinião, enfim, ele vai diretamente ao chefe do setor e não ao, ao responsável legal, ou seja, ao diretor. Ele nada mais é do que um intermediário entre, entre as pessoas que trabalham, os técnicos, todos os técnicos, e o diretor.
para que não vá todos os técnicos de uma só vez atrás dele. Então, os técnicos eles vão ao chefe do setor e o chefe do setor leva para o diretor. Entenderam, né? Vamos lá. Parágrafo primeiro. O responsável técnico de que trata o CAPUT deste artigo tem autoridade para interromper atividades inseguras no setor de radiologia diagnóstica ou intervencionista, porque é responsável, como eu disse. Quando você é nomeado chefe do setor, então você é responsável por ele. Assim como você tem responsabilidade, você tem autoridade de interromper qualquer atividade insegura. O que seriam essas atividades inseguras? Atividades que colocam os técnicos e os pacientes em risco. Parágrafo 2º. Cada responsável técnico deve ter substitutos legalmente habilitados e formalmente designados pelo responsável legal para os casos de seu impedimento ou ausência. Ou seja, todo técnico responsável tem o seu substituto. Isso aí não tem nem o que explicar. Parágrafo 3º. No ato de designação do responsável técnico e de seus substitutos, o responsável legal do serviço de saúde deve definir todas as atividades delegadas a seus profissionais. O que seria isso? Ele designa toda a carga horária dos técnicos. Então, ele quem escolhe. Eu quero Joilton na segunda, eu quero Joalson na terça, entendeu? E aí, se, por exemplo, É tipo, a gente entrar em um consenso, por exemplo, eu quero trocar com o Joildo, eu converso diretamente com a pessoa dela. A gente pode levar isso ao supervisor e trocar os expedientes, certo? Ou alguma coisa assim, tipo, ele falou, já era. Não, pode trocar sim. E acontece muito isso em qualquer área de trabalho. Quando você tem amizade, aquela pessoa, ela tem um respeito, né, por você e pela... Às vezes acontece situações que o técnico não pode ir e até mesmo pode vir alguém que já deu plantão na semana, mas conversando com ele, ele dá o plantão, entendeu? Show. Vamos lá. Letícia, quantas horas é um profissional de radiologia pode dar de plantão? No mínimo 24 horas por semana. E no máximo 36. Não. 36 horas, que são um dia e meio. É como o Iago, né? Ele trabalha uma semana, né, na Viver, pega 20, de 8 a 1, né? Pronto. O técnico ele só pode trabalhar no máximo até 36 horas. Como essas horas vão ser distribuídas, aí vai de acordo com o que a empresa quer, entendeu? Mas geralmente em setor público, né? É, Um técnico por dia. porque lá é particular, né, na Viver. É, Aí, nesse caso, no setor público também pode ter essa troca, né? De quando trocar com um colega, se não poder trabalhar, falar com um colega para trabalhar. pode, assim. Porém, caso o seu colega vá dar um plantão de 24 horas, então tem que ser dois técnicos, porque por semana o técnico só pode trabalhar 24 horas, 36 horas no máximo, né? No caso, um dia e meio. Então, outra pessoa tem que pegar as outras 12 horas. Exatamente, tem Mas, especialista, tem a questão da radiação, né? Exatamente. mas Letícia, assim, não é perigoso, assim, porque, assim, né, uma vez, né, 24 horas.
Aí, assim como o Iago pega de segunda a sexta, de 8 a 1 hora, é o tempo certo da radiação ou está Vamos, ultrapassando? vamos fazer o cálculo aqui. Ele trabalha de 8 a 1, né? É, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ele trabalha 5 horas por semana. Ele ainda está dentro. Ele trabalha 5 horas por semana. Então, totalizando as 35 horas por semana. uhum, É como eu disse a vocês, o técnico, ele só pode trabalhar 36 horas por semana, mas como ele vai é, dispor essas horas, aí cabe à empresa, entendeu? Ele poderia eu pegar sei. um plantão de 24 horas, 36 horas, um dia e meio, e não trabalhar o resto da semana. No setor público, a gente sempre faz isso. Geralmente é um técnico por dia. Não trabalha nem as No 36 horas, público, trabalha. Sim, um técnico por dia. Não trabalha nem as 36 horas, geralmente só trabalha trabalha 24 não, horas. nem às 36 horas não. Isso são em Tem uma casos amiga minha que assim. pega, tem uma amiga minha que pega de 4 da tarde na UPA, na quarta-feira, de Vanildo. E sai de 4 horas da tarde, às vezes de 3, de 2, e sai no outro dia de manhã, de 7 horas, Uhum. lá na UPA do Alto São Francisco. É porque, assim, geralmente esses casos que são 24 horas são urgência e emergência. Uhum, eu sei. Mas tem hospitais que não é 24 horas, é 12 horas por dia. Vamos lá. Artigo 14. O responsável legal deve designar formalmente um membro da equipe legalmente habilitado para assumir as responsabilidades pelas ações relativas à proteção radiológica de cada serviço de saúde que utilize radiações ionizantes para fins diagnósticos ou intervencionistas, denominado supervisor de proteção radiológica. Como o parágrafo já está bem explicado, né? Com ele designa um técnico para ser chefe do setor e um técnico para ser supervisor de proteção radiológica. O que seria isso? Conferir se, se todos os EPIs estão lá, enfim, tudo que envolve proteção radiológica. Parágrafo primeiro. O supervisor de proteção radiológica de que trata o CUP, vou dizer caput, né? Para dizer assim, letra por letra. Deste artigo tem autoridade para interromper as atividades inseguras no setor de saúde, porque é responsável. É exatamente aquilo que o chefe do setor tem autoridade. Ele também tem. Se ele vê uma atividade insegura, ele tem autoridade de ir lá e interromper. O supervisor de proteção radiológica pode assessorar-se de consultores externos conforme a necessidade e o porte do serviço, os quais devem estar alistados à equipe do serviço. Alguém pode ler ou está muito pequeno ainda? O terceiro, cada supervisor de proteção radiológica deve ter substitutos legalmente habilitados e formalmente designados pelo responsável legal para os casos de seu impedimento ou ausência. É exatamente aquilo, tudo que o chefe do setor pode ou não fazer, o supervisor de proteção também pode ou não fazer. É a mesma coisa do outro. O responsável legal do serviço de radiologia diagnóstica ou intervencionista é o principal responsável pela aplicação desta resolução. Como eu havia falado, o responsável legal é o diretor
ou o dono da empresa, enfim, ele é o principal responsável. Então, assim, é, querendo ou não, ele é tão importante quanto o supervisor de proteção e o chefe do setor, porque se o chefe do setor esconde alguma coisa dele, então ele vai estar indo contra a lei, mesmo sem querer. Então, ele dá total liberdade, entre aspas, para o chefe do setor e o supervisor. Assim como ele deve assegurar que tudo esteja correto. Ele não pode só entregar nas mãos do técnico, do chefe do setor ou do supervisor de proteção. Ele tem que ir lá também estar conferindo. Porque se algo está errado, acontecer um acidente radiológico, algo do tipo, então é o nome dele que vai estar como principal, não os outros, né? Os intermediários, né? Que é o supervisor e o chefe do setor. Alguém pode ler o artigo 22? O artigo 20. Porque Pronto, tá muito pequenininho, eu não consigo ver direito. O celular, a luz me incomoda um pronto, pouco. eu vou ler. Essa parte já ela fala do responsável legal, o que ele deve fazer, né? Como eu acabei de falar. É garantir a segurança, a qualidade dos processos e a proteção dos pacientes, da equipe, do público em geral, devendo assegurar os recursos materiais e humanos e a implementação das medidas necessárias para garantir o cumprimento dos requisitos dessa resolução e das demais normas aplicáveis. Alguém tem alguma dúvida aqui desse parágrafo? Ele está bem explicativo, mas se vocês quiserem, eu explico melhor. Se puder explicar melhor, eu aceito. Pronto. Garantir a segurança. O que seria isso? Ele tem que garantir que todos os equipamentos eles estão seguros para o técnico exercer o exame, ele fazer o exame. A qualidade dos processos e a proteção dos pacientes, é como eu havia falado, né? Qualidade dos processos nada mais é do que ele, ele é responsável também por ver se os equipamentos estão em perfeitas condições, se os filmes estão em perfeitas condições, se a proteção, os EPIs, eles estão em perfeitas condições, né? Vamos olhar. No Ele deve caso aí, garantir. seria como se fosse a manutenção de todos os equipamentos, né? Exatamente, exatamente. É, a proteção dos pacientes e da equipe e do público geral, como eu havia falado. Ele também deve garantir isso, que todos os pacientes tenham proteção, não só os pacientes, mas a equipe, que somos nós técnicos, e o público em geral, que é todo mundo que está fora da sala, todo mundo do hospital ou da empresa. O responsável legal também deve assegurar recursos materiais e humanos. O que seria isso? Recursos materiais, é, filmes, qualquer coisa que envolva material, né? Material de trabalho. Ele também deve assegurar a implementação das medidas necessárias para garantir o cumprimento dos requisitos nessa resolução. É como eu havia falado, ele não pode só deixar tudo nas mãos do chefe do setor. Ele tem que estar lá também, vendo se está tudo certo, né? Entendeu bem? Esqueci seu nome. Que Entendi, perguntou. professor. Pronto. É de Dois.
2. Designar formalmente um responsável técnico, como eu já havia falado. 3. Quando o serviço utilizar radiação ionizante para fins diagnósticos ou intervencionistas, designar formalmente um supervisor de proteção radiológica, como eu também já havia falado. 4. Estabelecer e assegurar que sejam entendidas as funções e responsabilidades de cada profissional, assim como linhas claras de autoridade para a tomada de decisões no âmbito do serviço. Ele também tem que explicar de uma maneira bem, vamos dizer, fácil e também bem clara o que cada responsável, o responsável que seria esse, o responsável, supervisor de proteção e o chefe do setor. Ele tem que falar com clareza todas as funções, para que eles não exerçam essas funções erradas. Vocês entenderam essa parte? Sim ou não? Se alguém tiver alguma dúvida, fale, gente. A hora de tirar dúvida é agora. Pode explicar novamente, por favor? Qual parte? Todas? A parte do 3. No 3? Pronto. Quando ele também é responsável por, quando o serviço utilizar radiação ionizante para fins diagnósticos ou intervencionistas, designar formalmente aquele que eu havia falado. O responsável legal ele designa formalmente o chefe do setor e o supervisor de proteção. Vou ler de novo o quase, né? Estabelecer e assegurar que sejam estendidas as funções e responsabilidades de cada profissional. Que é isso? Ele deve assegurar que não, que o profissional chefe do setor e o profissional supervisor de proteção saber quais são as suas funções, quais são as suas autoridades, e ele também tem que entender que as decisões tomadas naquele âmbito de trabalho, né, no caso na sala, é de responsabilidade dele. Entendeu? Sueli. Certo, entendi. Sueli. Sueli, né? Só quero dizer Sueli. Vamos lá para o próximo. 5. Garantir os recursos necessários para a execução do Programa de Educação Permanente de toda a equipe, coordená-lo e garantir a sua implementação conforme estabelecido nesta resolução e nas demais normativas. O que é Programa de Educação? Nada mais é do que palestras, garantir que os técnicos eles sempre estejam, vamos dizer que a par de toda a parte legal da profissão. Vocês entenderam? Vamos lá. 6. Garantir os recursos necessários para a execução do programa de garantia da qualidade do serviço, coordená-lo e garantir a sua implementação conforme estabelecido nesta resolução. Como eu havia falado, esses programas de educação, eles são palestras, enfim, tudo que ajude ao técnico não só na parte burocrática, né, que é a lei, mas também na parte de humanização. E prestar o seu serviço de qualidade. Quando couber, garantir os recursos necessários para a executação de programas de proteção radiológica no serviço, coordená-lo, garantir sua implementação conforme estabelecido nessa resolução.
aquilo que eu também falei, palestras sobre proteção radiológica, enfim, tudo que ajude ao técnico nessa parte, para garantir que eles nunca errem, na verdade, né? Porque a gente estuda, mas às vezes esquece de alguma coisa. Sempre no setor público tem palestras, enfim, conversas, rodas de conversas. Vocês entenderam essa parte? Sim, sim. Pronto, vamos lá. 8. Assegurar a autoridade sanitária livre, acesso a todas as dependências do serviço e manter disposição a todos os assentamentos e documentos específicos nesta resolução. Ou seja, ele deve assegurar a autoridade sanitária, que seria isso, a Anvisa, né? Tudo que o técnico faz, porque é assim, quando a gente vai fazer um raio-x, a gente pede a requisição, a gente anota lá no caderno o nome do paciente, o exame, o filme que foi usado, enfim. Além disso, todos os dias o técnico ele tem que fazer um relatório sobre o dia, né? Me tira outra dúvida. Nesse caso, pessoas que não têm experiência em identificar a letra do médico sobre aquele exame que é para ser feito, como é que vai ser? Vai Pede ter que ajuda. procurar um médico? Pede ajuda a algum funcionário que eu falo assim, algum enfermeiro, até mesmo outro técnico. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Mas, assim, ao decorrer do tempo, você vai conseguindo identificar um pouco, porque os médicos, geralmente, é muito difícil de sair, né? Aí você vai se acostumando com a letra do médico e vai entendendo o que ele quer dizer. Porque, assim, às vezes ele coloca, sempre o médico coloca RX, aí, pronto, o médico uma vez pediu um raio-x de nariz. Só que a gente não faz raio-x de nariz, a gente faz raio-x de face. É tipo isso, às vezes o médico ele não consegue identificar, mas você tem que fazer da maneira como você aprende. Às vezes ele pede raio-x braço completo, mas não diz se é antebraço ou se é o braço. Aí a gente vai conseguindo assimilar uma coisa a outra. Outra coisa, o médico vai lá e pede um raio-x de pulmão, né? Um raio-x. Aí, para ele visualizar o pulmão, né? Um raio-x de tórax. Aí, ele sempre pede PA, mas a gente nunca faz PA, a gente sempre faz AP. Vocês vão entender o que é PA. AP é anterior posterior e PA é posterior anterior. Mas durante o curso, vai ter algum treinamento, assim, para entender e identificar letra de médico, assim, geralmente para quem não entende mesmo. De Não, letra, não tem. para aprender na prática mesmo, né? Exatamente. Muitas coisas a gente aprende na prática. Muitas coisas. Muitas mesmo. A gente estuda e tudo a parte teórica, mas na prática é outra coisa totalmente diferente. Não que não tenha nada a ver, mas é porque tem situações que a gente tem que. é, tipo assim, a gente. Pronto, você vai fazer um raio-x de coluna. De coluna pieu, de tórax. Aí o paciente está no leito. Aí o que é que você faz? Você não vai poder botar o paciente em pé ou deitado na mesa. Você vai ter que fazer o raio-x ali na maca, onde ele estiver. Então, são esses tipos de situações que a gente muitas vezes não aprende na teoria, que você só aprende na prática. 9. Manter um exemplar desta resolução em cada serviço de radiologia diagnóstica ou intervencionista sobre responsabilidade e assegurar que cada membro da equipe tenha acesso ao mesmo. Ou seja,
Ele tem que ir lá na sala de raio-x ter essa resolução. Tem, muitas vezes não. Você vai procurar em outro setor do hospital. Mas, enfim, ele tem que garantir que na sala de raio-x, no serviço, ou em qualquer serviço do hospital, tem essa resolução. Caso caso o técnico precise para ver alguma coisa, né? Parágrafo único. O responsável legal pode delegar formalmente a execução dos programas de educação permanente, da garantia de qualidade e da proteção radiológica a membros da equipe legalmente habilitados, mas permanece corresponsável pelos programas delegados. Ou seja, ele é o responsável técnico, ele também pode delegar formalmente a execução, ou seja, ele pode escolher o que é quais tipos de palestra vai dar hoje, enfim, vocês entenderam, né? Equipe legalmente habilitada, eu acho que eu não disse isso, né? Habilitada é nada mais nada menos os inscritos nos conselhos regionais e as pessoas que têm a carteirinha. Vocês entenderam essa parte? Sim, eu entendi. Pronto, vamos lá. Pelo menos o Alisson responde, né? Que é o único um dos poucos que responde. Vamos entrar na parte do gerenciamento dos processos de trabalho. Os, processos. Os procedimentos de radiologia diagnóstica ou intervencionista devem ser realizados por um profissional legalmente habilitado para tais atividades. Acabei de explicar isso, né? Eles, esses procedimentos eles só podem ser realizados, raio-x só pode ser realizado por profissionais que sejam inscritos e que tenham a carteirinha. A não ser que ele seja, a não ser que ele esteja fazendo estágio, né? Porque a gente também pode fazer, mas só com a supervisão de outro técnico ou do preceptor. Artigo 35. Nenhum procedimento radiológico pode ser realizado, a menos que solicitado por um profissional legalmente habilitado. Vixe, eu esqueci de tirar o parágrafo único aqui. Enfim, como eu havia falado, a gente só pode executar a técnica, só pode executar o exame se for solicitado pelo médico. Não pode chegar qualquer pessoa lá e dizer, eu tô com uma dor no braço, eu caí, enfim, sem passar pelo médico, a gente não pode. Essa resolução é basicamente a parte legal da ética. Vamos lá, parágrafo único, eu esqueci de. Não separou aqui. Parágrafo único. Os procedimentos radiológicos a que os pacientes serão submetidos devem ser mínimos necessários para atingir o objetivo pretendido e devem ser consideradas as informações prévias capazes de evitar procedimentos adicionais necessários. O que seria isso? A gente tem que, vamos dizer, a gente não pode fazer aquela parte de ética, né? A gente não pode fazer de qualquer jeito. Então, a gente vai estar fazendo um procedimento que ele vai dar errado, então, fazendo com que o paciente tenha mais contato com a radiação, enfim, seja mais exposto. Artigo 36. O serviço de radiologia diagnóstica ou intervencionista deve assegurar que sejam utilizados técnicas e equipamentos adequados em todos os procedimentos radiológicos realizados. É como eu havia falado anteriormente, né? A gente deve assegurar o chefe do setor deve assegurar que todos os equipamentos, todas as técnicas sejam todas as técnicas utilizadas têm equipamentos adequados. O que seria isso? Equipamentos adequados. Os equipamentos bons que estejam funcionando, principalmente aquele botão lá
que tem um botão vermelho, que é para caso de extrema emergência, né? Esse é o que tem que estar funcionando mesmo. Artigo 37. O serviço de radiologia diagnóstica ou intervencionista deve assegurar que a presença de acompanhantes durante o procedimento somente se dará com a total participação for imprescindível para conter, confortar ou ajudar pacientes devendo adotar as medidas cabíveis para minimizar a exposição aos riscos inerentes à tecnologia utilizada. O que seria isso? Aquilo que a gente estudou lá em ética. O paciente, ele não pode acompanhar. Caso, como acho que foi Paulo que perguntou, e se for uma criança? Caso a criança não consiga ficar sem o pai ou sem a mãe, o paciente, o acompanhante, ele pode acompanhar o paciente. Mas caso a criança consiga ficar lá sozinha, seja um adolescente, né? Não tem necessidade dos acompanhantes estarem lá. Por quê? Porque eles estão eles estão tendo exposição, né? Exposição desnecessária. Pronto, um exemplo, né? Eu atendi uma senhora de 90 anos, ela estava no leito, aí ela estava com a filha dela lá. Então, nesses casos, a paciente está debilitada, é, a filha tinha que confortar, ajudar para a gente conseguir exercer da melhor forma possível. Nesse tipo de situação, a gente pode deixar o acompanhante lá. Mas caso não for de extrema necessidade, o acompanhante não deve. E é até uma infração de ética moral, né? Vai falando moral. Se você sabe que o paciente vai ter exposição à radiação, o paciente não, o acompanhante, você vai deixar ele lá sem necessidade? Claro que não, né? Vocês entenderam essa parte? Sim. Pronto. Vamos lá. Artigo 38. O serviço de radiologia diagnóstica ou intervencionista deve elaborar e implementar normas, rotinas, protocolos e procedimentos operacionais a todas as atividades executadas. Parágrafo 1º. A elaboração e a implementação de normas, rotinas, protocolos e procedimentos operacionais são atribuições do responsável legal ou do profissional legalmente habilitado, formalmente designado por ele. O que seria isso? Toda a elaboração e a implementação de normas, elas são de responsabilidade do responsável legal, ou seja, do diretor ou dono do estabelecimento que você vai trabalhar. E também ela também pode ser implementada pelo responsável legal. Responsável legal não, o profissional legalmente habilitado, que seria o chefe do setor. Entenderam? Vamos lá, parágrafo 2º. As normas, rotinas, protocolos e procedimentos operacionais devem estar em conformidade com a legislação vigente e as instruções do uso dos fabricantes, dos produtos utilizados e evidências científicas utilizadas. O que seria isso? Seria norma operacional, né? Procedimentos operacionais. Nada mais é do que o manuseio das máquinas e também as técnicas. Então, a gente deve seguir sempre as instruções do fabricante de cada produto, porque fabricantes diferentes, instruções diferentes, né?
Pronto, no raio-x convencional, a gente bota determinada técnica, mas já no raio-x digital, a gente aumenta essa técnica. Não, isso não quer dizer que o paciente está com mais exposição, mais quantidade de radiação. Não, é só porque a norma lá, a instrução do fabricante, ele está diferente. Então, vamos dizer que você bota um KV 40 e no digital você precisa colocar um 80, entendeu? Isso não quer dizer que o paciente está sendo mais exposto. É só questão de instruções de fabricante. Parágrafo 3. O serviço de radiologia diagnóstica ou intervencionista deve garantir que toda a equipe conheça e execute suas atividades conforme as normas, rotinas, protocolos e procedimentos operacionais estabelecidos. Então, o serviço de radiologia, ela deve garantir toda a equipe conheça e execute suas atividades conforme as normas. O que seria isso? Que a equipe toda, todos os técnicos executem suas atividades, seus raio-x conforme as normas. E seguindo as normas, né? Protocolos e procedimentos operacionais estabelecidos. Parágrafo 4º. As normas, rotinas, protocolos e procedimentos operacionais devem estar inscritos em linguagem acessível, utilizados em locais de fácil acesso e de toda a equipe. Essas normas, rotinas, protocolos e procedimentos, elas sempre ficam em visibilidade na sala. Se você entrar na sala, você vai ver, pelo menos lá no regional a gente tinha acesso. Já na UPA eu não me recordo. Enfim, alguém tem alguma dúvida? Fica tudo certo. Pronto, só para não deixar vocês mais entendidos. O que seriam as normas? As normas do hospital, a rotina de hospital e os protocolos que o hospital segue. Então, todos os técnicos, eles têm que seguir esses quesitos aí. Entenderam? Gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. A hora de tirar a dúvida é essa. Vamos já para o próximo. Ah, acabou. Enfim, vamos voltar para fazer uma breve revisão, né, sobre o que a gente estudou. A próxima parte, gente, a gente vai estudar proteção radiológica. Então, eu quis separar bem a parte só, essa parte mais legal e a parte de proteção radiológica. A parte de proteção radiológica, ela é maior, sabe? E ela é um pouco mais complicada. Então, por isso que eu quis separar. Vamos lá. Leiam e quem tiver dúvida, pergunte. Alguém tem alguma dúvida dessa parte? Não, deu para entender de boas, deu para entender. Pronto. Alguém tem alguma dúvida nessa parte? Pronto. Ninguém tem dúvida, então eu vou começar a perguntar. Quero ver todo mundo respondendo. Aqui as definições, né? Tudo que a gente vai estudar na resolução.
capítulo 2 da gestão pessoal e do programa de educação permanente. Vai, Joás, me explique o artigo 2. Calma, peraí. Sem pressa. Acontece que eu não consigo ler, entendeu? Ah, aquele problema, né? É, exatamente. É porque tá Tá, muito pequenininho. Só Jesus aham, a causa. sei. Mas estava assim na outra aula? Não, não tava. É, mas É na só outra tava pequeno também. essa tá muito pequenininha, tipo como se a letra tivesse meio Mas, embaçada, alguma coisa. Pelo menos mas pra mim tá tá, parecendo. mas Eu vou, tá, tá mesmo tamanho de letra. eu vou mandar pra você lá no grupo o print que eu tirei pra você ver como pra mim tá aparecendo bem embaçado. As letras bem pequenininho e bem Pronto. embaçado. Eu não sei se é porque eu sou cega mesmo, mas eu acho que eu tô vendo assim, Deixa pequenininho e eu, embaçado. vocês estão Ah, vendo, pois não, né? o meu aqui tá normal. Eu tô vendo aqui do mesmo jeito, normal. Você apertando ali embaixo e no zoom, você bota também. E vê. Eu tô vendo normal. Deixa eu botar aqui de novo, gente. Também aqui geralmente eu vejo notebook, agora eu tô vendo o celular porque o notebook tá descarregado. E aí, melhorou, não? Ou tá a mesma coisa? É, só dá para conseguir ver se aumentar a tela. Eu acho que não tem como aumentar, né? Dar um zoom. Tem sim, tem como sim. Muito Tem como sim. bem, Paula. Agora eu quero ver todo mundo explicando. Eu não tava coisando porque não tava pedindo porque eu achava que vocês não estavam conseguindo ver. Mas agora Mas já Paula sim, entregou todo aperta. mundo. Aperta Pior, aí embaixo onde tem pior que o esses meu nem números assim tá, o meu aparecendo. tá lá em cima. Nunca tava assim, não. Ana Raquel. Sim, o E o seu tá trabalho? do Arrumei trabalho, fazer outro trabalho. jeito. Não, trabalho Não não é tem como. agora, não. Não tem como ninguém ler essa parte, ninguém explicar. Eu tô com medo. Quando eu terminar, eu explico. É o Alguém 12, mais? é, Letícia? Eu quero que vocês me expliquem essa parte. Se todo mundo tá entendendo, porque eu tô passando, todo mundo tá dizendo que tá entendendo. Então, eu quero que vocês agora me expliquem cada parte que eu expliquei. Eu vou. Essa aí foi no começo, porque eu entrei na metade da aula. Ah, foi mesmo, né? Foi. Bora, Paula, começa a falar tu, já que começou. Não, mulher, eu entrei, era 12, 7 e pouco. Eu tava Pronto, fazendo algebra. ninguém vai querer ganhar ponto. E se eu disser que não vai ter prova escrita e a prova ser oral agora, e ninguém vai querer ganhar ponto? Todo mundo com zero. Peraí, deixa eu dar uma lida. Peraí. Paulo, Eu mas vou se tirar você, o se zero. você não quiser, você pode ler os demais já mais à frente, que você participou. Serviço de saúde. Vai ser igual a prova.
Todo mundo tirou nota boa e quando fui corrigir a prova que perguntei o porquê, era falso e verdadeiro, ninguém sabia responder, a maioria. Colaram, né? Ou seja, Professora, eu não vou interagir muito hoje, não, porque eu tô explodindo de dor de cabeça. Quase que eu não entrava na aula hoje. Você tá já saiu do bom. isolamento? Já. Ah, tá. Pronto, gente, ninguém vai explicar, então eu vou passar. Todo mundo menos um ponto. Não, minha filha, nem diga isso, pelo amor de Jesus Cristo. Mas tem nada não, o trabalho vai compensar bastante vocês não estar interagindo. Que trabalho. O trabalho que eu vou passar hoje. Pelo amor de Deus, mulher, amanhã é sexta. Pelo amor de Deus, não vem pra esse trabalho, não. Ela tá malvada, viu? Olha, sexta-feira é dia de todo mundo curtir. Amanhã, pronto, amanhã Não, vai trabalhar todo sexta-feira é o dia de mundo. todo mundo estudar, porque amanhã vai ter aula. Mas É é só de verdade. noite. Ana Raquel começa de segunda para domingo. Ora, E filha, aí, vem, gente, pega. ninguém. Arthur, você tem a voz tão bonita, Arthur. Me explica aqui. É o 2 ou 3, Letícia. Você pode ler todinho, a parte que você souber explicar, você explica. Aham. Porque, gente, eu tenho que saber se vocês estão aprendendo. A gente tá com aula online e tudo, mas isso aqui são coisas que vocês veem no dia a dia do trabalho de vocês. Então, vocês têm que saber. Por isso que eu tô assim sendo rígida, porque eu quero que vocês realmente aprendam e quero saber realmente se vocês aprenderam tudo que eu falei. Se todo Esse mundo tiver... 2 aí, Hum. Letícia, eu vou arriscar, né? Melhor arriscar do que, né? Você já estava nessa parte? Eu tava. E Pronto. essa aqui, foi, você falou, cada responsável técnico deve ter substituto legalmente peraí que eu tô crescendo o zoom. Habilitados e formalmente designados pelo responsável legal para os casos de seu impedimento ou ausência. Eu entendi essa parte. Posso dar exemplo, né? Pode. Como eu sou, um exemplo, eu sou técnica em radiologia e você é. Se eu posso, num dia que eu não puder ir, eu posso falar com você diretamente para substituir o meu lugar. Eu entendi que era assim. Aí Ah, até Elton perguntou, acho que foi Elton que perguntou, né, se era para falar de direcionamento com um diretor, né, ou alguém responsável. Aí você disse, não, se for vocês dois, der certo, pode não. trocar. Eu acho que é Porque assim. essa parte é como aqui no início. O responsável legal, o que seria o responsável legal? O diretor, o dono, enfim, ele designa um profissional de nós, né? Se forem 7 técnicos, um por semana, ele designa um para ser o chefe do setor. Então, aqui está dizendo no parágrafo 2 que cada responsável técnico, o que seria o responsável técnico? O responsável técnico seria o chefe do setor. Ele deve ter um substituto, porque o setor não para, entendeu? Então, não é porque você está doente ou porque você teve um afastamento que o setor vai parar. Não, o setor continua ali. Então, você tem que ter um responsável um substituto. E esse substituto, ele é o responsável legal que designa, né? Ele designa o chefe do setor e o substituto dele. Você É entendeu verdade, eu agora? ouvi isso aí. Eu ouvi Pronto. quando falou sobre isso. Essa parte aqui, todo mundo entendeu direitinho? É isso mesmo, mais ou menos? Diga aí se eu errei. Sim, a questão que você falou é, é e não é, mas não cabe nessa parte aqui, entendeu? A questão que você falou, Tá vamos bom, eu dizer que vou. você precise
tem urgência, um exame, algo que você não pode mudar. Aí o que você pode fazer? Você Breno, vai tira lá, aí, Breno. falar com o responsável técnico seria o chefe do setor e falar com ele. Fulano, esse dia eu não tenho como de jeito nenhum dar meu plantão. Você pode falar com alguém para trocar comigo, ou até mesmo você já pode ir se direcionar à pessoa, né? E trocar com A ela. pessoa mesmo, né? Isso. O colega, Trocar né? com ela comunicar ao chefe do setor. Bora, gente, interagir. Se errar, errou. Tô arriscando, né? Não? Letícia, essa é o primeirozinho de cima. É que eu não consigo ler, mas você pode ler para mim, para eu não saber o que é. Posso. O responsável técnico de que trata o CAPTU deste artigo tem autoridade de interromper as atividades inseguras no setor de radiologia diagnóstica ou intervencionista porque é responsável. No caso, o responsável técnico seria o supervisor ou o técnico em radiologia que está trabalhando? O responsável técnico, ele é o chefe do setor. Sim, entendi. Quando a gente for falar sobre o supervisor, aí já vai mudar o nome. Responsável técnico já vai falar Essa parte supervisor de é radioproteção. Tá bem explicadinha, né, bem essa parte? autoexplicativa, é. Real. Pronto. Vamos lá. Essa parte, gente, eu quero que todo mundo leia. Se vocês tiverem entendido bem, totalmente, respondam sim. Se não, alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. A hora de tirar a dúvida é essa. E a prova não vai ser fácil. Ai, mulher, como você dá esse seu sorriso maléfico. Só para constar. E quando ela fala, a prova não vai ser fácil. Ai, meu, tomara que ela termine essa matéria. Jesus! Adria, computadora falando da matéria. Gente, também vocês não Não vai precisa ser ser difícil, assim. não. Não vai ser É, difícil, não. A gente vai tirar 10 ou 2. se Deus quiser, se Deus quiser. Eu confio na capacidade de vocês. Todo mundo tirou nota alta. Praticamente todo mundo tirou nota alta na outra. Então foi difícil? Foi. Vou fazer aqui um Eu, questionário, né? Foi eu não achei. difícil a prova? Não, eu não achei Não, difícil, não. Só que eu me atrapalhei, assim, pelas perguntas, que era quase parecida a mesma Pronto. coisa. Eu vou fazer duas Vou me- perguntas agora. Eu Foi achei fácil a difícil? prova. Foi difícil ou vocês estudaram? Eu não achei difícil, não. Eu achei muito eu fácil. Inclusive, eu tive até Eu aquele entendi o probleminha que eu... assunto. Inclusive, eu Eu tive não até um achei probleminha difícil, que não. eu fui resolver com você, que eu tive que refazer Pronto. depois, né? Como eu havia falado, teve muitas pegadinhas e que muita gente caiu. Por quê? Talvez por não ter entendido o assunto e na hora não ter perguntado à professora. Eu prefiro arriscar e errar, sabe, Letícia, do que tá Exatamente, gente. colando. É como eu havia falado para É vocês. porque às vezes as pessoas ficam Aqui tão preocupadas em tirar 10, 10, 10 e quando chega Aqui lá não tem. a gente está estudando online, né? Mas vai chegar um momento, se Deus quiser, que vocês vão estudar presencial. E quando o É professor verdade. perguntar na sua cara, o que é que você vai responder? Então é isso. Eu já estou preparando vocês para como eu fui ensinada, né? Porque todos os professores Exatamente. exigiram muito da gente. E a gente tem que entender que a gente está no nível técnico, não é mais escola, é técnico. Então, querendo ou não, vocês têm que dar um passo à frente, né? É verdade. Eu não Todo achei mundo. muito difícil, não. Esse negócio de ética, eu não acho muito difícil, não. Pronto. Todo mundo entendeu essa parte? Ninguém tem dúvida? Pronto. Letícia, dava também para ter feito tipo um simulado. Você era para ter feito assim, eu acho.
que é aquela dos primeiros socorros, sabe, Ingrid? Ela fez tipo assim um resumo e ficou mandando a gente escrever no caderno. Eu gostei, assim, de ter escrito no caderno, porque lá na frente, sabe, tá tudo escritinho. Uhum. Amanhã era bom fazer, eu acho, né? Tá bom, eu posso ver isso para vocês. Né? Como eu Tipo um disse, resumo, sabe? uhum. Não, mas o trabalho vai ser basicamente isso. Enfim, vamos lá. Aqui nessa parte, alguém teve dúvida? Ninguém? Depois eu vou tentar ajeitar aqui e eu vou ver esse slidezinho aí. Você vai mandar no grupo esse slide da Vou apresentação? mandar, gente. Eu vou mandar no grupo. Viu que Pronto. esse Depois eu slide, ele tá uma versão resumida daquele outro que eu mandei para vocês. E aquele outro que eu mandei para vocês foi para vocês lerem toda a resolução, entendeu? Mas eu resolvi diminuir, porque é muita coisa. São 18 folhas e deixa eu ver quantos artigos. porque como 87 artigos. eu não estou conseguindo acompanhar aqui na aula, no slide, mas depois eu tenho que ver. Pronto, mas vocês estão entendendo bem direitinho, vocês entenderam, né? Eu acho que com certeza devem ter entendido, porque aí ninguém está falando, ninguém está tirando dúvida. Eu particularmente Eu estou mandei achando imprimir o tranquilo. outro. E hoje eu mandei imprimir o outro. Eu e a Ana Raquel, o que você mandou foi o que eu mandei imprimir lá na escola. Mas de Qual todo caso vai outro? ter o mesmo assunto. Qual outro? O da aula passada, Eu acho de que é o que você mandou terça-feira? agora. O maior que você falou que tinha O resumido maior que esse. você mandou agora. Sim, o que tem 18 folhas, né? Em todo caso é o mesmo assunto, né? É o mesmo assunto, só que lá ele tá toda a resolução. São 18 folhas e 87 artigos. Só que eu resolvi diminuir um pouco para colocar os pontos mais principais que a gente vê no dia a dia. Porque essa resolução, ela também fala das empresas terceirizadas, no caso, empresa que fornece equipamentos e tal, mas isso não é uma coisa que a gente vê, isso já é o diretor do hospital, entendeu? Aí por isso que eu resolvi colocar coisas que a gente vê mais no dia a dia. Pronto, aí no No caso esse daí caso, você vai mandar esse pra aí você ela. vai mandar para o PDF, que dê para imprimir. Vou, Esse aqui vou da mandar. você vai mandar aqui. Esse aqui que eu tô dando, eu vou mandar em PDF. Pronto, pois tá bom. Quando você mandar amanhã, eu passar no CETEP e pegam. Tá Ela não certo. vai querer imprimir de novo, não, Ana Raquel. Ela Não, vai. mas entenda, gente, tudo que eu coloquei aqui nesse, tá lá no outro, é só você ir lá procurar. Você sorriu por quê, Joalisson? E aí, gente, nessa parte, alguém tem dúvida? Eu acho que tá suave, Letícia. Pronto. Alguém tem dúvida aqui? Ninguém? Vamos passando. Gente, vocês estão me achando chata hoje, é? Sim! Ah, gente, não fala assim não que eu Não, fico mulher, você triste. só é chata. Quando você solta um venenozinho, você automaticamente solta um sorrisinho, Um sabe? Bem veneno. malicioso. Aí ela disse que Que você vai passar, Eu, não. eu sou a prova vai fofinha, ser gente, eu sou Eu, fofinha. eu não tô achando, não, Letícia, porque é isso, é o básico, tem que ser assim mesmo, é estudar e pronto. Ela Muito disse A que a prova, bem. gente, a gente tem ela disse que a poucas prova vai ser aulas, a gente tem curtinha. pouca oportunidade, não tem aula E presencial, vocês, então eu acho e tipo, vocês não vão estudar isso novamente, entendeu? verdade, é isso. É isso Cada que eu matéria falo. você Eu só não me estuda queixo, uma vez. não. A Eu não não me ser queixo. que, pronto, a não ser que seja anatomia, que tem anatomia um e 2 se eu não me engano. Ou é um, 2 e 3. Enfim, não são matérias que vocês vão estudar outras vezes, entendeu? Então, a hora de vocês tirar dúvidas e entender a matéria é essa. É verdade. Essa matéria pode ser uma matéria boba, mas é uma matéria que a gente vê muito no dia a dia.
Coisas que a gente Essa matéria vê não é muito no matéria boba, direito. não, minha filha. Nem diga Não, isso no Brasil. Ela é, assim, ela é muito importante. ela é essencial, mas é o que eu havia falado. Essa matéria, para muitos, pode parecer uma matéria boba, mas ela não é. É Verdade. verdade. Porque a gente tem que saber das leis, né? É Por muito exemplo, você tem que conhecer a lei, porque se você não conhecer a lei, você cometer algo errado. E aí? é, né? Como é Então, que vai conhecer, né, é alguma dever coisa? da instituição ensinar isso para vocês e de nós professores, né? Ô, Letícia, para a próxima Oi, aula, que vai ser amanhã, vai continuar nessa mesma apostila, né? exatamente. Eu não vou mentir, não. Eu gosto muito de prestar atenção à aula, porque a pessoa não já paga com sacrifício. Ana, tudo que eu ensinar nessa parte vai estar naquela apostila. Então, é melhor que vocês tenham ela do que esse slide, entendeu? Em PDF. É porque essa apostila, eu tô com ela aqui, e é tanta coisa, mas tanta coisa, quando chegar no final, não sei nem o que tá dizendo no começo. Porque Exatamente. eu sou meio tapada mesmo, eu Por concordo. isso, por isso que eu dividi as partes e resumi. Enfim, Pronto, gente, aí essa daí já tá um resumo que dá para entender bem melhor do que essa aqui. pronto, tá Essa bom. manda no grupo da gente que dá certo. Tá certo. Olá, Eu né? vou, eu vou mandar. Eu vou mandar no grupo de vocês, vão Mulher, mandar no outro, né? você não precisa mais nem falar com a gente no grupo dos professores, porque você foi a única privilegiada que a gente colocou no grupo da gente, deixou, porque a gente botou Iago, quando o Iago Foi acabou de mesmo, falar, viu? eu removi. Quando o Iago quer? Nem quando o Iago terminou de falar lá, que a gente tava lá descendo o pau e ele explicando lá as coisas, quando ele terminou de falar, eu disse, pronto, é hora de remover. Peguei e removi, mas você ainda está lá. E vai continuar lá. Se Deus quiser. Muito bem. Alguém tem mais alguma dúvida em alguma coisa? Pode falar sobre o trabalho, encerrar a aula. Não concordo em ter trabalho. Só prova, sem mais trabalho. Eu gosto. Gente, Sim, em todo nome mundo. de Jesus. Vocês, Não vá na vocês, não, Claudiane Raquel, não, que ela é vocês doida. não querem tirar 10 não, nessa minha matéria? Porque Com o trabalho, certeza, com vocês têm, certeza. vocês fazendo o trabalho, dependendo de como ficar o trabalho, você tem 4 pontos garantidos. Vamos Ai, dizer Já que ajuda, você. Eita, né? bota Na aí pra prova, geral né, aí. Letícia? Eu não tava Hã? sabendo desse babado, não. É, Tava sabendo desse vale, babado, Bota não. geral aí Pode esse trabalho fazer. aí. vale 4 pontos, viu, o trabalho? Pois bota aí, porque eu quero começar a fazer ele hoje, agora. Ei, Agora o Letícia, trabalho já tem que faz. estar, viu? Vocês estão animados Letícia, assim para o trabalho? Só terminar aqui de jantar e já vou fazer ele. Pronto, tá Ora. ótimo. hein, Letícia, já faz 6 Ó, meses que mas eu não é tô seminário, fazendo e já, não. já fica com saudade. 6 meses de quê? Já faz 6 meses que eu tô fazendo o curso e já tô com pena porque no Tá instante acabando, passa. né? É, Eu não vejo a hora de terminar de pagar esse boleto. O sonho da minha vida é terminar de pagar esse boleto. Não é nem me formar em Olha, si, é terminar eu de vou, pagar eu ele. vou dizer uma coisa a vocês. Se formar é bom, mas dá uma saudade tão grande De da, que das, do de boleto? estudar. Não, mulher, de estudar, de ter o contato Ana com os Raquel, o boleto é alunos. só um dia, mulher. Pagou, pei, pufa. Mulher, Só um É, boleto. nunca para de estudar na vida, porque hoje eu trabalho na vigilância sanitária e para mim entrar eu tive que estudar tanto, meu Deus, que eu pensei que eu já sabia de tudo, mas não não, sabia e nem. qualquer coisa que você fizer, Ana, você vai ter que estudar, entendeu? E estudar e Exatamente. continuar estudando, porque tudo vai mudando ao longo do tempo. Então você tem que estar preparado para essa mudança, entendeu? Tipo, os novos decretos, toda vida que sai um decreto, eu tenho que imprimir o decreto, tenho que ler ele inteiro, passo por passo. Porque se É, alguém me parar no meio da rua e eu não souber o que dizer, pronto. Aí diz logo que a gente tá ganhando com a cara, que não sei o quê. Então a gente tem que estar exatamente, preparada. exatamente. Quando eu entrei na prefeitura, eu tive que ler todos os códigos tributários, tudo. Eu tenho que estar a par de tudo, entendeu? Vamos lá, gente. Eu vou botar aqui o trabalho. E Todo mundo até tá sorriu, viu? animado. Todo mundo tá animado para o trabalho.
Kelvin, ó, faça o trabalho, viu, Kelvin? Você sabe por quê? Vou fazer, Rapaz, vou fazer. tomara que não seja em forma de seminário, né? Porque senão Vamos Eu lá. nem vou. se for só um trabalhinho assim para entregar e tal, show. Pronto. Na minha câmera até quebrada tá. Legislação aplicada, aula 5. A minha quebra também. Professora da Letícia Daphne, trabalho valendo 4 pontos. Vou ler para vocês, quem não quiser, quem não conseguir ver, né? Eu vou mandar no grupo também. Faça um relatório com no mínimo 30 linhas sobre os seguintes temas: princípios gerais da proteção radiológica e medidas de prevenção em proteção radiológicas, constituídos no capítulo 2 da Resolução RDC número 330. Prazo para entrega, dia 15/5/2021, ou seja, sábado. Caprichem!